Vamos lá, Lucas capítulo 17, verso 11. Lê comigo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Esse texto traz algumas lições preciosas para nós. Aqui, 10 leprosos, e quando a gente vai estudando a cura de leprosos na Bíblia, é muito interessante, porque cada hora Jesus cura de um jeito. A gente tem aquele episódio em que Jesus toca no leproso, algo proibido na lei dos judeus. Você não podia tocar um leproso, porque senão você ficaria contaminado. Aqui Jesus não toca. Aqui são 10 leprosos que chegam gritando. Então eles estão longe de Jesus. Os leprosos, quando uma pessoa era identificada, diagnosticada com lepra, ela tinha que morar, que viver fora da cidade, né? Aqui, na época que eles viviam em tendas, era fora do arraial, porque todo mundo que tivesse contato com o leproso se tornava impuro. Então aqui a gente imagina, o texto fala isso, que eles ficaram a uma certa distância. Eles não chegam, não aproximam de Jesus, mas eles gritam por socorro. Quantas vezes a gente não se sente digno de se aproximar de Deus? Porque na verdade nós não somos. Mas Ele é tão amoroso que derramou seu sangue lá na cruz para nos lavar, nos dar acesso à sala do trono. Eu e você podemos hoje chegar lá pertinho do papai, e às vezes a gente não chega, porque a gente fica se auto-acusando. Muitas vezes a gente até poupa, né, o diabo de fazer o serviço dele, porque a gente fica se auto-acusando pelo nosso passado, pelos nossos erros, sendo que Jesus já pagou todos eles. Deus olha para você como filho. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou filhinho de papai. Oh, glória! Eles estavam longe, distante, gritando, clamando para que Deus os curasse. E eu acho tão interessante a resposta de Jesus. Jesus vira para eles e fala: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus não ordenou a cura naquele momento. Por que Jesus mandou eles se apresentarem para os sacerdotes? Porque na lei daquela época, quem atestava a cura de lepra era o sacerdote. Era o sacerdote que examinava a pessoa e falava: está curado, pode voltar para o convívio de todo mundo, pode ir para casa, abraçar sua família, você está curado. Jesus aqui nesse caso, ele segue a lei. Mas o que eu acho interessante, e isso nós precisamos aprender, diz no finalzinho do verso 14, se você tiver com uma caneta, grifa essa última frase: enquanto eles iam, foram purificados. A cura não aconteceu quando Jesus conversou com eles. A cura não aconteceu na presença física de Jesus ali. Jesus vira para os 10 leprosos e dá uma ordem: vão se apresentar ao sacerdote. Eu imagino aqueles 10 leprosos saindo, andando, Jesus continuando no caminho dele. Não sei se tinha uma multidão, se tinham pessoas ali, se estavam apenas os discípulos e Jesus estava tendo ali um momento.
Mas os 10 leprosos vão seguindo juntos em direção ao sacerdote. Enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Meu querido e minha querida, a ausência de milagre não pode te impedir de caminhar. A falta do milagre não pode te atrapalhar a obedecer a palavra de Jesus. Eles não foram curados antes para depois se apresentarem aos sacerdotes. Eles tiveram que obedecer uma ordem clara e direta de Jesus, ainda estando enfermos, ainda estando leprosos. A nossa dificuldade, eu vou falar de mim, não vou pôr vocês no meio não, estou falando só nós, né? Na terceira pessoa, eu vou falar eu. A grande dificuldade que eu tenho muitas vezes é que para caminhar, a gente já quer estar curado. Para correr a carreira que me foi proposta, aquilo para o qual Deus me chamou para fazer, eu já quero estar curada, eu já quero estar bem, eu já quero estar forte. Às vezes Jesus não ordena a cura de imediato, mas a obediência precisa ser imediata. A obediência, ela precisa ser instantânea. Eu não preciso sentir no meu coração para obedecer. Eu não preciso concordar na minha mente com aquela ordem para obedecer. Se Jesus falou, isso já deve bastar para que eu faça. Vocês estão entendendo? Esses 10 leprosos começaram a caminhar. Eles ainda estavam leprosos. Durante a obediência, o milagre acontece. Quando o meu coração está pronto para obedecer, sem olhar para as minhas dores, sem olhar, sem prestar atenção para aquilo que me falta, mas quando o meu coração está focado em obedecer, em seguir o que Jesus falou, o milagre acontece. Eles foram curados enquanto caminhavam em direção ao sacerdote, enquanto eles obedeciam. A gente precisa guardar o nosso coração. Vocês lembram da cura da filha de Jairo? Eu gosto muito desse texto, porque ele também traz muita riqueza. Vai comigo lá em Marcos. Deixa salvo aí, separadinho, Lucas, que a gente vai terminar no texto de Lucas. Mas em Marcos, no capítulo 5, deixa eu ver aqui, porque aí mistura a história da cura de Jairo com a mulher com fluxo de sangue, mas no verso 35, olha o que a Bíblia diz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha, o que está escrito aí? Já morreu. O que Jairo estava fazendo perto de Jesus? O que eu e você estamos fazendo aqui? A gente está pedindo socorro para Jesus, não é? A gente está apresentando os nossos pedidos aí da cartela para o Senhor. A gente veio buscar o dono do milagre. Aquele que só Ele é a solução na nossa vida. E estamos apresentando e falando, Jesus, olha isso aqui. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça um milagre. Foi isso que Jairo fez. Nos versículos anteriores, ele chega para Jesus e fala, Senhor, a minha filha está enferma. Por favor, vai curá-la. E Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Acontece todo o processo lá, que se você estudou, se não você estuda em casa por causa do nosso tempo. Jesus demora ali para operar um milagre naquela mulher com fluxo de sangue. E aí chega a notícia para aquele pai que estava desesperado, que foi atrás de Jesus para curar a sua filha. Em outras palavras, não tem mais jeito, sua filha morreu. O que você está fazendo na igreja? Você vai continuar orando e jejuando? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Essa causa que você queria, já foi dada como perdida. Em outras palavras, foi isso. Olha o que a Bíblia diz. Verso 36. Essa tradução aqui está muito boa. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Não fazendo
caso do que eles disseram. Meu irmão e minha irmã, a última palavra na sua vida quem dá é Deus. Não fazendo caso do que eles disseram. Deus não está nem aí para a situação natural que você está vivendo, no sentido de que a situação que você está vivendo hoje não é fator impeditivo para o agir de Deus. Não existe nada impossível para Deus. Hoje à tarde eu estava ministrando para um grupo de mulheres. E a gente estudando sobre Sara, naquele momento em que Deus chega e fala, daqui 1 ano, você vai estar grávida. Gente, ela já estava com 90 anos. Ia dar à luz aos 91 anos. E você ia achando que menopausa é complicado. Você imagina, minha irmã, engravidar e dar à luz aos 91 anos? Sem a estrutura que a gente tem hoje. Não tinha nada daquilo, principalmente sem anestesia, né, amadas? Quando Sara ri, a resposta de Deus para ela foi: por acaso existe algo extraordinário demais para mim? Fala para a pessoa que está do seu lado, pergunta, existe algo extraordinário para Deus? Não tem nada. Ah, já morreu. Jesus não faz diferença. Não faz diferença se a doença agravou ou se a doença já levou à morte. Ou se nós lembrarmos de Lázaro, ou se a pessoa já foi enterrada. Não existe nada extraordinário para Deus. Deus pode tudo. Ele vai fazer? Não sei. Cabe a nós responder isso? Não. Qual que é o meu papel e o seu papel? Pedir. Jesus nos ensina isso. Nós temos, segundo palavras de Jesus, nós temos o dever, ou seja, a obrigação de orar sempre, sem jamais desfalecer. Jesus, para exemplificar isso para os discípulos, conta a história daquela mulher viúva que ia lá pedir a petição dela para aquele juiz mau. Jesus começa esse texto falando que contou-lhes uma parábola para ensiná-los sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. A ausência de milagre não pode enfraquecer a minha fé. Uma resposta negativa, uma tratativa contrária do que aquilo que eu estou buscando no Senhor, não pode minar a minha fé. E aqui Jesus traz um ensinamento importantíssimo, porque ele vira para Jairo e fala: não tenha medo, tão somente creia. Vira para a pessoa que está do seu lado para ficar gravado na mente dela: tão somente creia. É esse o segredo, essa é a chave. Fé, fé. Se você não crer que Deus pode fazer, ou como diz lá em Tiago, se você crer com reservas, não pense você que você vai receber alguma coisa, porque você é inconstante como a onda do mar, não é isso que Tiago diz? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Por isso que o autor de Hebreus fala que a gente tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque se eu colocar os meus olhos no problema, se eu colocar os meus olhos no diagnóstico médico, se eu colocar os meus olhos na crise financeira que eu estou passando, eu não vou ter fé. Eu vou crer com reservas. Quer ver uma frase que a gente pensa como, entre aspas, bons crentes? Eu acho que Deus não tem isso para mim. Quem nunca pensou isso? Eu acho que era coisa da minha cabeça. Deixa eu te falar. Todas as promessas que estão escritas na Bíblia são para você. Eu vou repetir. Todas as promessas que estão escritas na Bíblia são para você. Não tenha dúvida, não pense que talvez não seria isso. Se está na palavra de Deus, é para você.
É só um caminho que nós precisamos percorrer, e nesse caminho eu preciso estar cheio de fé. Aqui, Jesus chega na casa de Jairo. Já estava, gente, a casa cheia, e todo mundo chorando. O judeu, ele contratava, tinha o ritual, cerimônia de luto. Então, enchia gente, tinha até as cantorias do luto lá, tem as músicas que o judeu canta. A casa de Jairo já estava em luto, já estava todo mundo chorando pela morte da menina. Jesus chega, depois você lê na sua casa, e fala: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela dorme. A Bíblia diz que todo mundo começa a rir e zombar de Jesus. O que Jesus faz? Manda sair todo mundo. Eu te pergunto, quem é que estava na casa de Jairo? Quando uma tragédia dessa acontece e alguém morre, quem é que vai para dentro da casa onde morreu alguém? São estranhos? São pessoas conhecidas, distantes? Na hora que acabou de morrer, quem é que vai para lá? É família, é amigo chegado, é gente próxima. E eles começam a zombar de Jesus, e deixa eu te falar, Jesus não tinha nenhuma insegurança como eu e você temos. Porque se a gente chega num grupo de pessoas e fala algo com firmeza, e todo mundo começa a rir e zombar, a gente fica até assim: ai, será que eu estou errada? É ou não é? A gente já fica até meio sem lugar. Jesus não tinha isso. Sabe por que Jesus mandou sair todo mundo? Porque todos aqueles incrédulos iriam roubar a fé de Jairo. Quando chega para Jairo a notícia que a filha dele morreu, o que nós vemos que Jesus fez, em algumas versões, tem uma versão, eu acho que a King James diz que Jesus olha nos olhos de Jairo. E eu não sei como que você lê isso, eu imagino tanto amor nos olhos de Jesus nesse momento. Diz que Jesus olha nos olhos dele e fala: não tenha medo, continue crendo. A gente sente medo? Sente. Mas o medo não pode me dominar. O medo não pode roubar a minha fé. O medo não pode encontrar espaço no meu coração. Eu preciso continuar crendo. E como que eu faço isso? Eu olho para Jesus. Como que eu faço isso? Na hora que eu fui começar a mensagem, eu chego na minha casa, eu chego no meu trabalho, eu chego no problema que eu estou enfrentando, e eu falo: há poder no nome de Jesus. Eu não vou ter medo, eu vou continuar crendo. Eu chego diante de uma notícia ruim que eu recebi, eu levanto a minha mão em autoridade, eu falo: há poder no nome de Jesus. Eu não vou ter medo, eu vou continuar crendo, porque Deus pode tudo. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Continue crendo, continue declarando a palavra. Se alimente da palavra de Deus. Porque se você ficar rodeado de pessoas incrédulas, se você alimentar a sua mente de pensamentos negativos e que diz que não vai dar certo, que não é isso que Deus tem para você, o milagre só acontece na vida do outro, tanta gente que já recebeu resposta, eu não recebi nenhuma. Se você fica se alimentando disso, a incredulidade vai encontrar guarita no seu coração, e o poder de Deus não se manifesta onde há incredulidade. Deus só pode operar milagres onde tem pessoas que creiam que Ele exista e que Ele tem prazer, Ele é galardoador daqueles que estão buscando. Nós precisamos crer, amém? Se alimente, se cerque de pessoas que têm fé, alimente a sua fé com a palavra de Deus. Durante a semana, coloque músicas, coloque canções que vão alimentar a sua fé, declare a palavra de Deus. Abre a Bíblia, pega um versículo e declara: eu não vou ter medo, eu vou continuar crendo, porque Jesus pode tudo. Abre lá em Gênesis capítulo 18. Não tem nada extraordinário para Deus. Estuda, mergulha nisso, alimenta a sua fé. A nossa fé move a mão de Deus, amém? E para terminar, volta lá em Lucas, verso 15, Lucas 17.
Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Nós precisamos dessa gratidão. Nós precisamos reconhecer o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer cada livramento. Você já pensou em quantos livramentos Deus já te deu essa semana? Às vezes de um acidente de trânsito que Deus te livrou. Às vezes você perdeu a hora, saiu atrasado, mas era Deus cuidando de você no trajeto que você ia pegar. Quantas coisas Deus opera que a gente às vezes nem fica sabendo. Ele volta, ele prostra, ele adora Jesus, ele agradece Jesus. Gratidão mexe com o coração de Deus. Todos aqueles 9 leprosos, eles foram curados da sua enfermidade física. Eles foram curados da lepra, antes ainda de chegarem ao sacerdote. Mas apenas um foi salvo. Quando ele volta, Jesus responde para ele: levante-se, no verso 19, e vá, a sua fé te salvou. Aquele homem já estava curado. Mas a obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida vai muito além daquilo que você escreveu na sua cartela. Deus, Ele está totalmente interessado em você, na sua vida. O pedido, às vezes, mais impossível que você tem aí na sua cartela, que você escreveu, daqueles que você fala, nossa, esse daqui é o suprassumo de todos os pedidos, para o Senhor é só um detalhe. Ele está interessado na sua vida, é na sua alma, é na sua salvação. A sua fé te salvou. 9 alcançaram aquilo que eles estavam procurando naquele momento. Um deles, por causa da gratidão, alcançou algo que ele nem sabia que era fundamental na vida dele. Quando nós somos gratos ao Senhor e nós demonstramos, porque não existe esse negócio de ser grato sem ter atitudes de gratidão. Deus opera em nós, segundo a palavra dele diz, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que Deus tem para fazer na sua vida vai muito além do que aquilo que a sua mente humana hoje consegue enxergar. Como que eu faço para não impedir isso? Continue crendo, não tenha medo. Diante da situação difícil, diante do impossível, diante de um revés na sua vida, não tenha medo. Continue crendo, porque Deus é fiel. Amém?